programa Arapongas Gospel de hoje está dando início em clima já de finalzinho de 2012, não é verdade? Daqui a alguns dias nós estaremos encerrando mais um ano, mais uma etapa. Que bênção! Quantas conquistas, quantas bênçãos, quantos livramentos da parte de Deus eu e você não recebemos no decorrer deste ano, não é verdade? Infelizmente, muitas vezes nós vemos pessoas tão atribuladas, desesperadas para acabar o ano logo, porque às vezes aconteceram coisas que não agradaram, né? Coisas que não deram certo. Mas, amados, tantas coisas deram certo, tantos livramentos aconteceram que eu e você não vimos, muitos nós vimos, nós testemunhamos e nós declaramos, mas quantas outras coisas difíceis e ruins Deus não nos livrou no decorrer de todo este ano de 2012, não é verdade? Então é com este espírito de muita alegria, de muito louvor a Deus, que nós vamos encerrar o ano de 2012 e já iniciar um 2013 na bênção mesmo, né? Cheios do Espírito Santo de Deus, declarando vitória sobre a nossa vida, vitória sobre a nossa família, declarando o melhor de Deus sobre todos nós. Amém? E nós vamos então compartilhar uma palavra. O programa Arapongas Gospel, como todos os dias, ele dá-se início ministrando a palavra de Deus. E hoje eu quero falar especificamente a respeito do ano novo, né? Do ano que está por vir. Como vocês viram, o mundo não acabou, não é verdade? E, infelizmente, nós ainda tínhamos algumas pessoas que acreditavam que haveria data e dia marcado para que isso acontecesse. Nós, cristãos, estamos sim esperando o arrebatamento da igreja, esperando a vinda de Jesus Cristo para então partirmos para a glória. Mas a Bíblia nos garante que para isso não tem dia, não tem hora marcada, que Jesus vai vir, ó, quietinho, vai pegar todo mundo de surpresa, dormindo. A Bíblia diz que ele vai chegar como um ladrão, e um ladrão não bate na porta avisando que está vindo, não é verdade? E assim Jesus voltará, quando menos esperar, Jesus estará voltando. Então, que eu e você possamos estar preparados, porque se houvesse uma data estabelecida, talvez seria mais fácil, porque aí nós nos voltaríamos então para Jesus, abandonaríamos os nossos pecados, né, os nossos maus, as nossas fraquezas, e aí então seria mais fácil, mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados todos os dias, porque a vinda de Jesus não tem dia nem hora para acontecer. Mas daqui a alguns dias acontecerá a passagem de um ano para o outro, a virada do ano, como nós costumamos dizer, né? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês em relação a isso é que para Deus isso não faz a menor diferença, porque o tempo de Deus não é contado dessa forma, né? O tempo de Deus não é contado pelo Cronos, que é o nosso reloginho, nosso tic-tac ali, que foi estabelecido 24 horas, 365 dias no ano. Não, o tempo de Deus é o Kairos, né? É o Kairos. Para Deus não tem hora, não tem dia, não tem minuto e não tem ano. Então, para Deus, a nossa vida segue normalmente. Ele não precisa virar o ano para que a sua vida seja transformada. Deus pode transformar a sua vida agora, nesse exato momento, né? Você que teve um ano aí um pouco mais difícil, está esperando a virada do ano, não espere não. Ainda há tempo. Deus pode fazer uma obra na sua vida já. Né? Para Deus, o tempo não é contado como o nosso, mas nós temos este hábito, este costume de contarmos o tempo assim, e isso é necessário para nós nos organizarmos, não é verdade? Mas eu quero falar com vocês a respeito da virada do ano, né? Deste dia em que existe a passagem do ano velho para o ano novo. O que acontece geralmente neste dia? Nós fazemos tantas promessas, não é verdade? Nós, então, declaramos tantas coisas que irão ser diferentes, tantos anos já se passaram e em cada um deles nós fizemos tantos propósitos. Muitas vezes nós fazemos tantas promessas para Deus, né? Nós renovamos os nossos votos em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, hoje eu renovo o meu voto. Senhor, hoje eu declaro que este ano será diferente. Hoje eu declaro que neste ano eu vou vencer as tentações, que neste ano, sabe, eu vou ser um melhor cristão, que neste ano eu vou ter mais comunhão com o Senhor, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, enfim. Nós fazemos muitas promessas para Deus, para nós mesmos, para as pessoas que estão ao nosso redor, mas com
que facilidade essas promessas têm sido quebradas e rompidas. Não é verdade? Muitas vezes, os 2 primeiros dias do ano, nós já estamos quebrando as promessas que nós estamos fazendo para Deus. Então, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, né? Uma palavra que falou comigo e agora vai falar também com vocês, eu creio muito nisso, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Olha o que a Bíblia nos diz. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Amados, a Bíblia diz que melhor é que eu e você não faça promessas, se nós não estivermos certos de que vamos cumpri-las. E é interessante que, principalmente nesta data, nós vemos pessoas fazendo votos, fazendo algumas declarações, como se fosse possível enganar a Deus. E não é possível enganarmos a Deus. Deus sabe exatamente o que nós iremos fazer. Deus sabe exatamente quais vão ser as nossas atitudes diante das adversidades, diante dos problemas, diante das outras pessoas. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso problema é o quê? É as outras pessoas. É o que as outras pessoas fazem para nós. É o que as outras pessoas dizem a nosso respeito. É isso que muitas vezes nos faz pecar, é isso que muitas vezes nos faz irar, é isso que muitas vezes nos faz desistirmos das promessas que fizemos para Deus. Mas eu quero dizer para você que o nosso problema não é o que as outras pessoas fazem para nós ou dizem de nós. O nosso problema é o que eu e você pensamos em relação ao que fazem para nós. É como nós reagimos em relação ao que dizem de nós. Você está firme com Deus? Você está forte, ligado nessa rocha, Jesus Cristo? Então, meu amado, minha amada, nós precisamos prevalecer e sermos sustentados por Deus em todos os momentos, em todas as adversidades. Então, é impossível nós enganarmos a Deus. É bom, é importante nós colocarmos diante de Deus as nossas petições, as nossas intenções, os nossos arrependimentos, né? Os nossos votos. Mas mais importante ainda é que você saiba que a partir do momento que você o fez, você tem um compromisso de cumprir. Porque a Deus é impossível enganarmos. A Bíblia diz que Deus, Ele é aquele que vê e que sabe de todas as coisas. Né? É impossível enganar a Deus e é a Ele que nós teremos que prestar contas. Às vezes nós estamos tão preocupados em agradar as pessoas, em fazer a vontade das pessoas, mesmo quando isso desagrada a Deus. Ah, mas o que as pessoas vão dizer de mim, né? Se eu não fazer isso, se eu não participar daquilo, né? Se eu não me envolver de tal maneira com este povo que não está debaixo da graça de Deus, envolvido com as coisas de Deus. Amados, nós precisamos agradar a Deus, porque é a Ele que eu e você iremos prestar contas. Eu quero compartilhar brevemente com vocês uma história que na verdade é um simbolismo da nossa fé cristã. Uma história de 3 arvorezinhas. Essas 3 arvorezinhas, elas viviam muito bem na floresta. Elas foram semeadas e elas cresceram ali paralelas uma à outra, juntas na floresta. Um dia, elas conversando entre elas, e elas fizeram um comentário. O que você vai ser quando você crescer, quando você estiver pronta? Uma arvorezinha disse assim para outra: eu quando crescer, eu quero ser tão importante, mas tão importante, eu quero que a minha madeira seja transformada em uma embarcação gigantesca, linda, aonde reis, rainhas, pessoas importantes possam navegar sobre a minha madeira. Eu quero carregar sobre mim homens importantes, pessoas importantes. A outra arvorezinha, por sua vez, então disse: ah, mas eu quando crescer, eu quero ser transformada em um lindo baú. Baú? Sim, um lindo baú, aonde serão depositadas as mais finas joias, ouro, prata, diamantes, pérolas. Eu quero que a minha madeira se transforme em um lugar onde será depositado lindas joias, um baú.
Aí então a terceira arvorezinha disse assim: eu, porém, não quero ser cortada. Eu quero ficar aqui nesta floresta e eu quero que todos que passem por mim olhem para mim e me admirem. E fiquem assim impactados com a minha grandeza e olhem para mim e lembre-se da criação de Deus, do poder de Deus, porque eu quero ser uma árvore exuberante entre todas as outras da floresta. E aí então passaram-se os anos e chegou um dia em que os lenhadores adentraram a floresta e então foram lá e cortaram as árvores. As 3 arvorezinhas foram cortadas e levadas até a serralheria. Uma das arvorezinhas, então, que tinha desejo de ser transformada em um lindo baú para que fosse depositado dentro dele joias, dentro da serralheria, então, o madeireiro a transformou em um coxo para alimentar os animais. Havia ali uma pessoa de uma certa região que tinha alguns animais e encomendou, então, um coxo para que ali fosse servido alimento para os seus animais. E essa arvorezinha se entristeceu muito, porque o desejo dela era que dentro dela houvesse finas joias e dentro dela havia ração para os animais. A segunda arvorezinha, que tinha o sonho, o desejo de se transformar em uma grande embarcação, ela foi transformada em um pequeno barquinho de pesca, onde dentro dela era depositado peixes fédidos, tinha um cheiro muito forte. E ela então se entristeceu e disse: eu tinha desejo de ser transformada em uma grande embarcação, aonde seria levado sobre o meu convés homens valorosos, reis, rainhas. E essa arvorezinha então muito se entristeceu. A terceira e última arvorezinha, que tinha desejo de ser frondosa, linda e admirada por todos, ela não foi transformada em nada. Ela foi cortada e deixada em um canto. Aí então passaram-se o tempo e um dia a primeira arvorezinha, que desejava ser um baú onde seria depositado sobre ela finas joias, em um certo momento ela se viu em uma estribaria, onde existiam ali animais e ela estava triste, desanimada e ela dizia: Senhor, eu que desejei sobre mim tesouros finíssimos, hoje eu estou aqui neste lugar. Ela estava triste, mas de repente ela viu que sobre ela foi colocado um bebê, uma criança. E algum tempo depois vieram alguns homens e depositaram dentro dela ouro, mirra, incenso, os maiores tesouros daquela época foram depositados sobre aquele coxo. E aí então aquela arvorezinha ouviu aqueles homens dizerem que ali estava o Salvador, ali estava o Filho de Deus e adoraram aquela criança. Aí então, aquele coxo que antes era uma arvorezinha sonhadora, que sonhou, em alguns momentos achou que o seu sonho tinha sido frustrado, entendeu que tudo aquilo que ela sonhou foi realizado de forma muito maior e melhor na vida dela, porque agora ela mesmo, como um humilde coxo, estava sustentando sobre ela aquele que veio para salvar, para resgatar toda a humanidade, e ainda estava sobre ela tesouros finíssimos, e ela muito se alegrou. A segunda arvorezinha, aquela que foi transformada em um barquinho de pesca, ela estava em meio ao mar e de repente levantou-se uma grande tempestade. E esta arvorezinha então disse: meu Deus, este é o meu fim. Hoje eu vou ser destruída, minha madeira vai ser destruída, hoje é o meu fim. Se findou aqui os meus sonhos, porque nós estamos falando a respeito de um ano novo e nós estamos falando de sonhos. Quantos sonhos, quantos projetos você tem? Esta arvorezinha viu seus sonhos destruídos nesta hora e ela disse: este é o meu fim, para mim não há mais esperança. A tempestade estava muito forte e as ondas batiam fortemente sobre aquele pequeno barquinho de pesca. De repente, em meio àquela tempestade, o barquinho ouviu que de dentro do barco levantou-se um homem e disse: que pare o vento e que o mar se aquiete. E até mesmo o vento e o mar obedeceu à voz daquele homem. Aí então, quando o mar começou a pairar, a se acalmar, esta arvorezinha se alegrou tanto
tanto e ela disse: meu Deus, não poderia existir alguém mais importante para estar sobre meu convés. Um homem que tem poder de declarar para o vento: pare, e o vento parar, cessar. Um homem que tem poder de declarar para as ondas: parem, aquietem-se, e o mar se aquietar. Este é um grande privilégio e esta arvorezinha viu seu sonho realizado. Talvez não como ela pensou, não como ela idealizou, mas no fim foi muito maior do que ela poderia imaginar. A terceira arvorezinha, por sua vez, aquela que tinha desejo de ser admirada por todos, ela tinha sido colocada em um canto, quando um certo dia o homem chegou e a cortou em duas partes. E aí então ela se viu sendo carregada no meio de um caminho por um homem. E aí então ela viu que ali todos os seus sonhos tinham se acabado. Porque ela disse: Senhor, eu tinha sonho e desejo de ser admirada por todos e que todos admirassem a grandeza de Deus através da minha vida. E hoje eu estou aqui colocando sobre mim um bandido, um ladrão. E essa arvorezinha se entristeceu. Mas, no entanto, ao subir aquela cruz e ao se elevar aquele homem que esta arvorezinha carregava sobre ela, ela ouviu o centurião dizer lá de baixo: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E ela então entendeu que ela carregava sobre ela aquele que ia fazer com que eu e você nos lembrássemos de Deus todos os dias. Aquele que faria com que o sacrifício fosse feito, que o sangue fosse derramado. E essa arvorezinha então entendeu que até hoje ela é lembrada e admirada. E todos ao olharem para a cruz lembram-se de Deus, de Jesus, do sacrifício. E ela nunca mais foi e nunca será esquecida. Amados, o que eu quero dizer para vocês em relação a isso é que, como diz aqui o texto, a respeito de muitas promessas, muitos votos que nós fazemos para Deus e muitas vezes não cumprimos. Nós temos tantos sonhos, principalmente nessa época do ano. Muitas vezes nós vamos para a igreja, a gente até leva a nossa agenda, isso é bênção. Anote mesmo todos os seus sonhos e ore em cima deles todos os dias. Mas às vezes no decorrer do ano que está vindo, que está por vir, no ano de 2013, você pode estar na situação de uma dessas arvorezinhas. Sonhou, projetou, em um certo momento achou que todos os seus sonhos foram frustrados, que eles não teriam mais nenhuma possibilidade de acontecer. E de repente você vê que Deus realizou o melhor dele na sua vida, que a vontade de Deus é sempre o melhor para mim e para você. Orarmos, pedirmos e declararmos: Deus, que seja feita a sua vontade, é a melhor escolha, porque a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Amados, eu quero encerrar esta palavra pedindo para que você verdadeiramente se atente a este texto. Não faça votos para Deus que você não possa cumprir. Não faça votos para as pessoas que estão do seu lado que você não possa cumprir. Faça votos sim, mas cumpra todos eles. Deus não pede sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Deus não está pedindo para você carregar cruz, porque a cruz já foi carregada. Deus não está pedindo para você derramar sangue, porque o sangue já foi derramado. Deus não está pedindo para você fazer promessas, coisas que é difícil para você cumprir, porque tudo isso já foi feito. E quando eu e você queremos fazer sacrifício, nós estamos querendo anular o sacrifício que já foi feito. Mas se você sente no seu coração o desejo de fazer um voto para Deus, faça, mas cumpra, e todos os seus sonhos vão se realizar. Coloque diante do altar de Deus os seus sonhos. Coloque-se como essas arvorezinhas e saiba que Deus vai realizar o melhor dele na minha e na sua vida. Amém? Nós do programa Arapongas Gospel queremos declarar um ano de bênção sobre a sua vida. Bênção espiritual, bênção emocional, bênção sentimental, bênção financeira, saúde, paz, alegria, tudo aquilo que você ouve muitas pessoas declararem no decorrer da virada do ano, nós declaramos para você nos 365 dias do seu ano, amém?